Bom, como já observamos, o Império Brasileiro era escravista. Em termos legais, as leis da nação imperial oficializavam a escravidão. O escravizado não era visto como um cidadão, era uma propriedade, um bem. Era tributado, julgado, comprado, vendido, herdado e hipotecado. A Constituição de 1860 em 9 artigos, não cita a palavra escravizado, mas deixa aberturas para a manutenção da escravidão ao estabelecer que a propriedade privada é intocável. Sendo o Estado organizado e apoiado por proprietários, mantinha a escravidão e dificilmente abriria mão dessa forma de trabalho e de dominação que vinha desde os tempos coloniais. Durante o Império, ocorreu a maior alteração do trabalho brasileiro, com a lenta e complexa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, que consumiu grande parte do governo de Dom Pedro II. Apesar de ser considerado um país escravista, durante o Império, a escravidão africana não foi dominante em todas as regiões, em todos os momentos e em todas as atividades. Ela era pequena, por exemplo, nas províncias do sul e quase inexistente nas atividades de coleta de drogas do sertão na região amazônica. Mesmo em regiões onde predominava, como no Nordeste e em Minas Gerais, o trabalho escravo não foi a única forma de trabalho utilizada. Entretanto, nas atividades voltadas para a exportação, como o café do Vale do Paraíba e nos diversos trabalhos urbanos das maiores cidades como a capital, a presença de escravizados era bastante forte e chegava a impressionar os viajantes estrangeiros. Nas vilas e cidades brasileiras do século XIX, era possível encontrar escravizados e escravizadas executando, além dos trabalhos braçais tradicionais, diversos ofícios, como sapateiros, barbeiros cirurgiões, ferreiros, padeiros, marceneiros, pintores, boticários, marinheiros, soldados, escrivães, vendedores, entre várias outras atividades. Como já acontecia no período colonial, os escravizados prestadores de serviços podiam ser negros de ganho, entre aspas, trabalhando por conta própria, entregando uma quantia fixa diária ou semanalmente aos seus senhores e retirando do seu próprio ganho pessoal o necessário para a sobrevivência. Havia também os escravizados não especializados, carregadores, remadores, transportadores de cargas ou de animais, semi-especializados, vendedores ambulantes, que confeccionavam o que vendiam, e os especializados, ferreiros, impressores, sapateiros, músicos e escultores. Destes últimos, muitos eram treinados pelos senhores que os ofereciam por aluguel ou os colocavam ao ganho, e dessa forma aumentavam o seu lucro com a atividade dos escravizados. Além do trabalho nas ruas, havia o trabalho doméstico nas casas das cidades. Os escravizados domésticos tinham diferentes funções de acordo com seu sexo. Os homens eram cocheiros, jardineiros, cortadores de lenha. Já as mulheres, em geral, cuidavam da rotina miúda de dentro da casa, lavavam, passavam, cozinhavam, iam às compras, levavam recados e asseguravam o abastecimento de água à residência, além de cuidar dos filhos das famílias. No campo, a vida do trabalhador escravizado tinha características mais peculiares, adaptadas às necessidades da atividade econômica de cada região. Em meados do século XIX, fazia mais de 300 anos que a escravidão estava presente no Brasil. Nessa época, a mão de obra escravizada continuava como base da produção e os legisladores, deputados e senadores, que faziam parte da elite econômica no sistema de produção vigente. Entretanto, desde as primeiras décadas do século XIX, havia pressões internacionais, especialmente da Inglaterra, para acabar com o tráfico negreiro e a escravidão no mundo ocidental. No caso do Brasil, essas pressões se iniciaram logo após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Apesar desses acordos, no decênio da independência, o tráfico aumentou muito quando comparado ao período anterior. A maior parte dos cativos recém-chegados foi enviada para as lavouras cafeeiras do Vale do Paraíba ou ficou na capital do Império.
Em 1830, venceu o prazo determinado pelo Acordo de 27 para tornar ilegal o tráfico de africanos escravizados. Nesse contexto, o governo regencial solicitou proposta de lei sobre o assunto, que foi aprovada em 1831 com o nome de Lei Feijó. Essa lei declarava livres todos os escravizados que tivessem entrado no Brasil após a data de sua promulgação e definia a punição dos responsáveis pela importação de escravos, os comandantes das embarcações, os financiadores das viagens e os compradores de produto do tráfico. Essa lei não foi suficiente para acabar com o tráfico, pois as autoridades eram parciais no seu cumprimento e houve várias tentativas de revogá-la ou de fazê-la virar letra morta. Mas ela permaneceu válida e foi utilizada como argumento legal por escravizados e seus advogados para a obtenção da alforria. Alguns anos depois da Lei Feijó, em 45, os ingleses instituíram o Bill Aberdeen, que considerava o tráfico negreiro um ato de pirataria, sujeito à repressão por parte de qualquer nação, independente de acordo entre países. Assim, autorizavam a si mesmos a capturar e julgar os navios brasileiros, ignorando a legislação nacional. Diante do aumento da pressão inglesa, com o Bill Aberdeen e da tensão internacional, veio a decisão final para acabar com o tráfico negreiro no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz também pretendia legitimar, por exemplo, a entrada de todos os nascidos após 1831, estimados em mais de 1 milhão de pessoas que haviam chegado depois da proibição de manter o tráfico atlântico. O governo brasileiro conseguiu aprovar a Lei nº 581 de 1850, que extinguia o tráfico atlântico de escravizados para o Brasil e autorizava de escravizados boçais, ou seja, recém-chegados que ainda não dominavam o idioma português. A Lei Eusébio de Queiroz gerou uma desigualdade entre as províncias. Como era proibido o ingresso de escravizados no país, esse comércio passou a se concentrar no tráfico interno, tráfico interprovincial. A atividade cafeeira no Centro-Sul, que estava em alta, acabou atraindo para a região escravizados de outras regiões, especialmente do Nordeste, cuja economia estava em declínio. Com o fim do tráfico negreiro, a cada ano aumentava o grupo de pessoas que passavam a criticar e combater a escravidão no Brasil. A partir de 1870, ganhou corpo no contexto nacional o chamado movimento abolicionista. Inicialmente, faziam parte desse movimento pessoas da pequena classe média urbana, como alguns escritores, advogados, jornalistas, funcionários públicos e militares que não dependiam mais do trabalho escravizado e que não se inspiravam na dinâmica internacional da escravidão e estavam atentos às transformações ocorridas no país. Nesse contexto, percebendo que a abolição era uma questão de tempo, deputados e senadores apresentavam propostas para uma abolição de caráter gradual e com indenização dos proprietários. Duas propostas desse tipo destacam-se por implementadas sob forma de leis que caracterizam o longo e controle abolicionista brasileiro. Entre as leis estão a do ventre livre, de 1871, que determinava que os filhos da mulher escravizada que nascerem do Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Porém, eles ficariam junto com a mãe até os 8 anos de idade e depois disso seriam transferidos para o poder do Estado ou poderiam ser até os 21 anos de idade. A outra lei é a dos sexagenários, de 1885. O projeto inicial propunha a concessão de liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Debatida no parlamento e questionada pelos escravocratas, ela foi aprovada com adendo. Aumentava a idade para 65 anos. Em 1886, muitos já consideravam que, em médio prazo, a escravidão estaria abolida no Brasil, em virtude dos efeitos dessas leis. Mas o movimento abolicionista estava aquecido, principalmente nas províncias do Sudeste, que concentravam cerca de 67% dos escravizados do país. Seus militantes
promoviam comícios, saraus, fundos para a compra de alforrias, divulgando seus projetos nos tribunais e na imprensa e promovendo ações de ocultação e fugas coletivas de escravizados. Também os cativos organizavam fugas em massa, aumentando as populações dos quilombos e dos centros urbanos. Em Campos, no Rio de Janeiro, por exemplo, os abolicionistas usaram táticas de ação direta, como incêndios de canaviais e retirada à força de escravizados das fazendas. Em São Paulo, além da ação jurídica liderada pelo advogado e ex-escravizado Luiz Gama, houve também ações diretas organizadas por um grupo denominado Caifazes, que também retirava escravizados das fazendas e protegia os que fugiam. Com esse movimento, muitos escravizados passaram a fugir das fazendas e empregar-se com salários em outras propriedades. Os proprietários acabavam aceitando-os, pois precisavam de mão de obra. Diante de tantas ações, o movimento ganhou maior aceitação por parte da sociedade urbana e logo a opinião pública passou a exigir resolução imediata da mão de obra brasileira. Em 1888, os paulistas já eram favoráveis à abolição imediata e chegaram a enviar uma petição ao parlamento para apressar o fim da escravidão. Esse fato repercutiu em várias províncias, na quais o sistema escravista também se esfacelava. Quase que só os políticos do Vale do Paraíba continuavam defendendo a escravidão. Então, em 13 de maio daquele poucos dias de discussão e votação no parlamento, que já possuía maioria anti-escravista. Após as comemorações da abolição, os efeitos da nova realidade começaram a ser sentidos. Não houve indenização para os senhores, que perderam bens significativos, especialmente nas províncias cafeeiras, e tiveram de reorganizar sua produção. Diante da derrota, a grande maioria passou a fazer oposição ao governo de Dom Pedro II e vários deles se tornaram republicanos de última hora, contribuindo para a queda da monarquia no ano seguinte. Os negros, por sua vez, apesar de libertos, não recebiam tratamento de igualdade em relação ao branco e não usufruíam da maior parte das marcas do passado escravista. Além disso, sofriam preconceito racial, suscitado agora pelas teorias raciais originadas da Europa e que tinham vários apoiadores no Brasil. Essas teorias consideravam a população negra como raça inferior e algumas delas condenavam a mestiçagem presente no Brasil. Assim, além da falta de amparo por parte do Estado, no sentido de capacitar para competir no mercado de trabalho, os ex-escravizados tiveram de lidar com o crescente preconceito e a discriminação racial no seu dia a dia, tornando-se cidadãos de segunda classe, realidade que dificultou a sua inserção social e que tem reflexos ainda hoje na nossa sociedade brasileira.